Boa noite a todos. Antes de a gente iniciar, queria dar as boas-vindas a todos, então, que todos aqui presentes, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que vieram aqui buscar algo, que possam encontrar aquilo que vieram buscar conforme a sua necessidade, conforme o seu merecimento, e que a gente saiba que Cristo está sempre nos abençoando e a gente deve seguir o caminho dele. Então agora eu vou convidar vocês, todos nós, a nos sentarmos de forma confortável nas cadeiras, respirar profundamente, sentindo as boas energias que a equipe espiritual desta casa de oração fez e está nos concedendo. Senhor, Deus Pai, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, aquele que preparou os nossos caminhos, ensinando o amor e a caridade. Estamos aqui em busca da Tua palavra, do Teu amor, desta água que jorra de uma fonte imensa de bênçãos. E estamos aqui, Pai, às vezes com o coração sangrando, às vezes em festa e alegria. Mas queremos te agradecer nesta noite, Pai, porque estamos aqui e podemos ter o contato contigo, porque é para Ti que nós queremos ir. E é esse o caminho que nós queremos trilhar. Abençoa as nossas intenções, abençoa as nossas casas e as nossas vidas. E que os anjos guardiões de luz nos abracem com as suas asas de amor, de bênçãos e de conforto. E que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Preparar o Caminho. Esse tema, ele é do capítulo 3 do livro Luz Imperecível, que foi escrito, uma coordenação de Honório Onofre de Abreu. Esse livro aqui está disponível, quem quiser adquirir ele. São capítulos bem curtinhos e falam sobre vários assuntos diferentes. E o assunto que, então, a área doutrinária da casa escolheu para a gente falar hoje é preparar o caminho. Então, para a gente iniciar, no livro, ele inicia o capítulo falando sobre um versículo, uma pequena passagem que está lá no livro de Mateus, que é do Novo Testamento. O Novo Testamento é depois de Jesus, e o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, é antes do nascimento de Jesus. Então, ele está no Novo Testamento, mas ele faz uma menção a uma profecia de Isaías que está lá no Antigo Testamento. Essa profecia ela foi escrita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então, depois ela foi citada por Mateus e ela diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. João, ele era uma figura, ele já, na verdade, ele já era, já conhecia, a Jesus, eles eram parentes, e ele veio para preparar, então, os caminhos do Senhor, porque lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías disse que ia vir o Salvador, e que viria alguém antes dele para anunciar isso e para endireitar as veredas, para
ajustar o caminho daquele que viria mais tarde, que na verdade era o Cristo. Então, esse pequeno trechinho, ele pode nos trazer, conforme o livro Luz Imperecível, ele pode trazer duas lições importantes. A primeira lição que ele fala no livro é sobre a programação da reencarnação. Porque se o profeta Isaías já 700 anos antes já tinha dito que ia vir alguém que ia endireitar as veredas, é porque já havia um plano reencarnatório para este espírito que havia sido o profeta Elias e depois reencarnou como João o Batista. Existia João o Batista, né, que era o primo de Jesus, e existia João o Evangelista, eles são diferentes. Então, o processo reencarnatório, ele é importante para todos nós, e ele não acontece só para as pessoas que vêm em missão, como no caso de João e de Jesus. Ele vem para todos nós, mesmo que nós tenhamos vindo em missão ou como uma prova para a gente progredir, que nem prova da escola, né? Às vezes a gente passa por provas para a gente poder progredir na nossa evolução espiritual. Ou por expiação, que é quando a gente acaba deixando lá no caminho alguma coisa torta e a gente precisa voltar naquele mesmo caminho para poder fazer a correção disso. Então, para todos nós, a gente tem uma preparação reencarnatória que é feita pela espiritualidade. E tem planos, tem ideias. E a gente, muitas vezes, está se preparando. Olha, João se preparou 700 anos. Não sei se de repente já era ele o escolhido para fazer essa missão, mas se foi, ele se preparou por 700 anos para vir como João Batista. Quantas vezes, talvez, quantas encarnações, talvez nós estejamos nos preparando para passar por isso que a gente está passando, de repente por dificuldades que a gente está passando nessa vida. Daqui a pouco a gente veio já muitas vidas antes nos preparando para passar por este momento agora. E aí quando chega o momento, a gente não quer viver isso. Isso é normal, né? A gente tem as dificuldades na nossa vida e a gente não gostaria de ter elas. Mas nós não estamos sozinhos, porque a espiritualidade sempre nos auxilia. A segunda lição, então, é a voz clama no deserto. Aqui o autor fala que a voz ela é uma exteriorização daquilo que nós temos, que se passa dentro de nós, e que seria o deserto. E o deserto seria como um recolhimento interior para percebermos a possibilidade de progredir. Ou seja, muitas vezes a gente se sente sozinhos, nós nos sentimos abandonados. A própria Madre Teresa de Calcutá, ela trocava cartas com um amigo dela e numa das cartas está escrito assim, que ela sentia um vazio interior, um escuro na vida dela muito grande, que parecia que ela até tinha sido abandonada por Deus. E aí, se isso aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, não sei como é que é a elevação de vocês, mas a minha é bem, né, indo umbral possivelmente, mas se ela passou por esse deserto interior, imagina nós, né, réis mortais que estamos aqui. A gente também às vezes se sente sozinho, às vezes também a gente sente que a gente olha para o horizonte e parece que a gente não vê fim naquilo. A gente não vê um oásis, a gente está lá no meio do deserto e a gente parece que está sofrendo sozinhos, mas nós não estamos, porque a espiritualidade não nos abandona. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então a gente vai tropeçar, vai ter pedras no caminho, mas o que a gente tem que fazer quando a gente estiver no deserto? A gente precisa clamar como a voz que vem do deserto. E aí a espiritualidade, a nossa voz, ela não é esquecida, ela não é abafada. Os espíritos, eles estão ali para nos auxiliar. A gente nunca é abandonado. Eu vou trazer o exemplo de 3 pessoas que passaram, né, pelo deserto
e que literalmente passaram pelo deserto na época, e uma delas foi João Batista. Ele veio do deserto, ele aprendeu possivelmente com os essênios, que eram como se fosse uma linhagem do judaísmo, mas eles pregavam sobre a conversão, sobre o perdão dos pecados, eles batizavam, limpavam com a água, e eles viviam uma vida simples, eles comiam e se vestiam de forma simples, como João. Então João veio, né, do deserto, e ele era essa voz que clamava no deserto. A segunda pessoa, então, foi Jesus. Depois que ele foi batizado por João Batista, né, ele passou 40 dias no deserto, se preparando para a missão que ele teria que cumprir mais tarde. E aí vieram as tentações, enfim, tudo aquilo, né, que a gente passa quando a gente está encarnado aqui na Terra, porque quando a gente tem uma meta e a gente quer atingir aquela meta, parece que vem um monte de atrapalhos que acontecem. A gente quer vir na casa espírita, daí é o carro que não pega, dá uma chuva bem na hora, chega algum parente, ou a gente tá com desânimo, dá uma dor de cabeça. Então sempre acontece alguma coisinha que a gente já não tava muito afim de, não vou então. Então existem alguns atrapalhos que acontecem na nossa vida que a gente tem que ir superando eles também. E o outro, que é o Paulo de Tarso, ele era Saulo, perseguidor de cristãos, e ele fez muitas coisas ruins, matou muitas pessoas, centenas de cristãos na época morreram por conta dele. Porém, depois que ele viu Jesus na porta da estrada de Damasco, ele percebeu que ele estava no caminho errado e ele endireitou a sua vereda. E aí ele começou a aprender sobre Jesus, porque ele sabia muito sobre o judaísmo, ele era um fariseu. Ele era um advogado, ele era especialista nas leis de Moisés. E aí ele começou a estudar os escritos sobre Jesus, né? E ele ficou hospedado na casa de 2 cristãos, trabalhou como tecelão, aprendeu um trabalho, ficou 3 anos lá e depois ele foi também para a sua missão. Então muitas vezes a gente passa pelos desertos na nossa vida, mas esses desertos eles são para depois a gente conseguir dar a volta por cima e ter resiliência e cumprir a nossa missão. Então, João Batista, como eu disse lá no início, ele era primo de Jesus. Ele era aquele bebê que estava na barriga de Isabel quando Maria de Nazaré foi fazer a visita a Isabel e ela disse: bendita sejas tu, mulher, porque quando eu ouvi o som da tua voz, a criança no meu ventre, ela se encheu do Espírito Santo. Essa criança no ventre era João Batista, então eles dois tinham pouca diferença de idade. Maria também já estava grávida nessa época. E aí eles viveram juntos, eles eram amigos, cresceram juntos, infância, adolescência. E tem uma parte, um capítulo no livro Boa Nova, que ele fala justamente sobre a visão, é o capítulo 2, que o livro Boa Nova foi escrito pelo Humberto de Campos, Espírito Humberto de Campos, que também vocês vão encontrar algumas bibliografias dele como Irmão X, por questões judiciais, né, que a família pediu direitos autorais sobre os livros do Chico Xavier escritos por ele. E aí ele fala no capítulo 2, então, sobre Maria de Nazaré e Isabel, as duas conversando sobre essas criaturas que eram crianças e se tornaram jovens e que eles eram muito diferentes dos demais. Eles tinham umas meditações e eles tinham um jeito diferente, eles mostravam já desde cedo a sua evolução. E os dois conversavam muito e elas ficavam pensando, o que será que eles estão conversando, né? Ficavam discutindo as duas. E um dia, quando Isabel foi embora, tinha de visitar Maria, ela convidou Jesus, né? Vem junto, Jesus, né? E João disse para Jesus, vem, Jesus. E ele disse, não, João, tu vai na frente, né? Dizendo, né, prevendo o que iria acontecer no futuro, que João ia ser o precursor de Jesus na tarefa sublime, na missão dele. E aí no livro diz assim, transcorrido alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor, que o mundo
conheceria em Jesus. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. Então, João, ele tinha seus seguidores, né? Muitos o seguiam, ele pregava em todas as partes a respeito da conversão, do perdão, ele batizava as pessoas que se sentiam convertidas, que elas sentiam que elas queriam melhorar, então ele ia lá e batizava as pessoas lá no Rio Jordão. Jesus não precisaria, né? Porque Jesus era, né, o próprio espírito mais evoluído que já passou pela terra, e João disse: mas mestre, era tu que deveria me batizar. E ele disse: não, faz isso porque tu tá fazendo é certo. Então ele se deixou batizar. E aí, às vezes, a gente tem pessoas nas nossas vidas que elas acabam também precedendo a nós, e a gente tem que ser muito gratos a elas. Agradeça sempre aos que te facilitam os passos de cada dia. Então, até numa simples refeição que a gente vai preparar, né? Às vezes as pessoas preparam as refeições e as outras, ao invés de serem gratas, não tá bom ao paladar das pessoas, e elas reclamam: ai, tava muito fria, ai, tava muito assim, muito assado, com pouco sal, com muito tempero, né? Então as pessoas acabam reclamando, mas a gente não faz, quem faz a comida não faz a comida para que fique ruim, né? A gente faz a comida para que fique bom, então as pessoas deveriam ser gratas. Veio um rapaz da França, ele veio no intercâmbio e ele ficou na casa de uma amiga minha, o nome dele era Nicolas, rapaz de 17 anos. Veio para o Brasil, ele tinha uma visão do Brasil que a mídia lá fora falava, então ela contou que quando ele chegou no aeroporto, ele se agarrou na mochila dele assim, e ela foi abraçar ele, e ele abraçando assim, agarrado na mochila, porque ele achava que as pessoas iam roubar ele, tiroteio e coisa, né, e tal. Depois ele viu que a realidade não era isso que eles mostravam nas mídias lá fora. E aí um dia eles foram comer num restaurante, num buffet, e tinha um casal se servindo na frente deles. E a mulher começou a reclamar da comida, do cheiro, da aparência, do lugar, e a mulher reclamou o tempo todo, e ele ficou observando aquilo. E aí quando eles foram sentar à mesa, ele disse para essa minha amiga: por que as pessoas, elas reclamam da comida? Por que elas reclamam tanto do alimento que é para o corpo delas, que é para dar energia para elas, que as pessoas possivelmente acordaram cedo para preparar? As pessoas, né, com cuidado, fizeram o seu melhor para dar aquele alimento. E por que as pessoas não são gratas e reclamam? Então essa foi uma lição de um jovem de 17 anos, né? E depois disso eu parei de reclamar da comida. Posso até não gostar, mas agora eu já não reclamo mais, né? Depois que ela falou isso. Só reclamo da minha comida, daí eu reclamo para ver se os outros vão elogiar, dizer: não, ficou boa e tal, daí eu reclamo da minha comida. Então, a gente tem vários precursores na nossa vida. Um exemplo que eu trouxe aqui foi a Amélie Gabrielle Goudet, que era a esposa de Kardec. Enquanto ele estava, né, na missão dele, que ele veio fazer a codificação do espiritismo, ela deu todo o suporte para ele, tanto emocional quanto na vida dentro de casa. Ela também ajudou a responder muitas cartas, porque chegavam milhares de cartas, e ela disse: eu vou te ajudar. Se vocês não assistiram o filme de Kardec, sugiro que vocês assistam, porque ele é maravilhoso. E aí então ela, né, deu todo o suporte para que ele pudesse cumprir a sua missão. Uma outra precursora, né, foi a Marie Curie, que era uma cientista que era de mais ou menos 1900, e ela descobriu dois elementos que hoje nós temos na tabela periódica, que é o rádio e o polônio. E com as descobertas dela, ela acabou não sabia
que o rádio ele era letal, ela acabou morrendo com a sua descoberta, mas ela preparou os caminhos, ela abriu portas para que hoje nós tivéssemos o raio-x, muitos aparelhos de diagnósticos médicos, a radioterapia para as pessoas que têm câncer. Então, a energia nuclear, infelizmente, foi utilizada para outros fins, mas né, é uma energia. Então, ela foi uma precursora para nos auxiliar a nossa vida hoje. Os nossos pais, ou as pessoas que nos cuidaram como pais, né, independentemente de serem ou não, talvez parentes, eles também são precursores porque eles estão nos preparando, eles são os arquitetos dos seus filhos, porque eles preparam os caminhos para que essa pessoa seja uma pessoa de bem. Muitos querem que seja estudioso, que se dê bem profissionalmente, que ganhe dinheiro, que ganhe reconhecimento, mas muitos outros também ensinam a fazer o bem, a ser pessoas de bem, né? A maior parte, são poucos os que fazem, né, o caminho inverso, mas a maior parte dos pais, eles buscam, né, facilitar o caminho dos seus filhos e muitas vezes eles se ofuscam para que os seus filhos possam brilhar. Os professores também são grandes precursores, eles preparam os cidadãos do mundo, eles dão conhecimento. Na minha humilde opinião, deveriam ser os mais bem pagos de todas as profissões, porque eles são fundamentais na nossa sociedade. Os professores são excelentes desenvolvedores de pessoas de bem. E os anônimos, aqueles que preparam as coisas para que quando a gente venha, as coisas já estejam preparadas, que esteja tudo certinho, né? Que auxiliam de alguma forma a gente no nosso dia a dia, que recolhem o nosso lixo na rua, que fazem, né, as pessoas que trabalham de madrugada para que a gente tenha medicamentos, ou trabalham nos finais de semana, os médicos, enfermeiros, pessoal da área da saúde. Então, são pessoas que também facilitam o nosso dia a dia. E quando somos nós que facilitamos, sejamos nós também benditos, porque nós também podemos ajudar as outras pessoas. Atenta-te a preparar os teus caminhos. Havia um homem muito rude, com o coração muito, muito duro. E ele não tinha empatia por ninguém. Ele decidiu ser um mercenário de guerra. Então ele foi lutar e por gosto ele matava as pessoas. E ele entrava nas vilas e ateava fogo nas casas e nas cabanas com as pessoas dentro. Ele matava os homens indefesos, ele matava e estuprava mulheres e crianças, ele fazia todo tipo de mal possível. E aí, depois de ter matado centenas de pessoas, um dia ele foi ferido à espada e acabou morrendo, foi para o plano espiritual, ficou nas trevas, foi perseguido pelas suas vítimas, toda aquela trajetória que os espíritos que seguem os caminhos errados acabam tendo que viver. E aí, certo dia, ele clamou no deserto dele. E ele pediu ajuda. E a espiritualidade veio e disse: tu vai ter uma nova chance, tu vai ter uma nova oportunidade. E aí vem a misericórdia divina. Porque aquele homem ruim, malvado, ele reencarnou como uma menina pobre, escrava, órfã, numa casa de senhores feudais, que daí não ganhava dinheiro e tinha que trabalhar e não tinha reconhecimento pelo seu trabalho. E certo dia ela estava puxando uma carrocinha com feno dos animais para levar lá na parte inferior lá da casa grande, e aí ela fez alguma coisa errada nesse processo. E o homem feitor, enfim, não sei como chama, o capataz, ele não gostou e ele bateu tanto nessa menina que ela não resistiu e ela veio a falecer. Então vejam que ele acabou resgatando naquela única encarnação. Por quê? Porque ele aprendeu, ele se colocou num lugar do outro e assim funciona a reencarnação. A gente acaba se colocando muitas vezes no lugar do outro
para que a gente possa sentir aquilo que eles sentiram e a gente não fazer mais aquilo de novo. Com aquela encarnação ele aprendeu que ele não ia mais fazer aquilo de novo. Então foi uma única, apesar de ter matado centenas de pessoas, de feito várias atrocidades, foi uma única encarnação pela misericórdia de Deus que ele aprendeu a não fazer mais o mal. E a gente não precisa, se a gente fez o mal nessa encarnação, a gente não sabe das anteriores, é melhor a gente nem saber, porque né, se essa é a nossa melhor versão, imagina o que a gente foi no passado. Então, se a gente foi mal ou fez alguma coisa errada, que a gente possa fazer tanto bem agora que a gente apague aquele mal. Porque Pedro, na primeira carta que ele escreveu, ele disse assim, ó, que o amor cobre uma multidão de pecados. E o próprio Paulo de Tarso, que era Saulo, perseguidor de cristãos, que matou um monte de gente, depois que ele foi para o deserto, ficou 3 anos no deserto, começou a pregar não só para judeus, mas para os que eram não judeus, que eles chamavam de gentios. Ele fez uma peregrinação enorme, foi levando, abrindo novas comunidades, né, por onde ele passava, falando sobre Jesus. O trabalho dele foi tão bom, atingiu tanta gente, que quando ele fechou os olhos no lado de cá e abriu do lado de lá, ele foi recebido com festa por Jesus. Então vejam, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Se a gente fez a coisa errada, então a gente tem a oportunidade de fazer o bem. Olha para o lado e ajuda os que estão a caminho contigo. Então, aqui eu trouxe uma imagem do bom samaritano, em que os samaritanos eles eram vistos como um povo ruim pelos demais judeus, né? E aí Jesus conta essa parábola sobre um sacerdote e um levita, né? Que eram pessoas de Deus, que viram o homem que estava precisando de ajuda, mas para não se ficarem impuros, eles não ajudaram. E aí veio o samaritano, foi lá, ajudou, levou na hospedagem, pagou, disse que depois voltava se precisasse pagar mais, enfim, ele ajudou o próximo dele. Então a gente também tem como ajudar o nosso próximo, e é nas pequenas coisas, porque tem uma frase que eu não me lembro de quem que é a frase, mas que diz assim, ó, que quando a caridade demora a acontecer, já passou do tempo, ela já não adianta mais. Então, quando a gente vê a necessidade, a gente tem que ir lá e vai fazer. Não interessa, mas é porque essa pessoa é isso e aquilo, porque poderia estar trabalhando, porque é rico, tem dinheiro que paga um psicólogo, não sei o quê. Então, quando a caridade ela é muito discutida, ela chega tarde. Então, a gente, quando vê a necessidade, a gente precisa agir para preparar os nossos caminhos. Então, benditas as mãos ajudadoras. Tem pessoas que sabem fazer tricô ou sabem costurar, fazem roupinhas para as crianças do Hospital Geral. Tem pessoas que organizam aqui as roupas, às vezes precisam de ajuda, porque as roupas que eles entregam para as famílias atendidas, elas são limpas, são organizadas, são costuradas. Então, se tiver a oportunidade, vem, né, ajuda a levar uma sacolada de roupa para casa para trazer limpinha. Material escolar e roupas, trazer em bom estado. Auxiliar doações de alimentos aqui para casa também, ou para as pessoas que estão precisando. Gentileza no trânsito, a gente nunca sabe o que tem no mais profundo da outra pessoa, né? O que está acontecendo? Uma amiga minha, certo dia, bateu o carro, tinha acabado de tirar o carro da concessionária, ela ficou indignada, a mulher passou o sinal vermelho. Ela estava muito braba, mas daí a mulher disse para ela, me desculpa, me perdoa, eu acabei de receber a notícia que a minha filha está com câncer, eu nem vi o sinal. E aí as duas se abraçaram e choraram. Então, às vezes, a gente não sabe o que tem no íntimo das pessoas, né? O lixo que você produz é sua responsabilidade. E o lixo dos outros que está também no caminho pode ser nossa responsabilidade também. Juntar ele e colocar no lugar certo. Assim, voltando-nos para os... essa é a última frase, então, do livro, né, desse capítulo. E aí o autor diz assim... Assim, voltando-nos para os interesses espirituais, pela valorização do próximo e pela melhora íntima, estaremos nos ajudando para o verdadeiro roteiro de libertação, personalizando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E aí vem a frase, sigamos pelos caminhos do bem. A gente tem
na nossa estrada muitos caminhos e muitas possibilidades. E normalmente aqueles que são os caminhos mais fáceis são a porta larga, que é a porta da perdição, porque estreita é a porta que nos leva a Deus. Então, os caminhos, eles estão à nossa frente, a gente tem a liberdade de escolha, a gente tem o livre-arbítrio para escolher o que a gente vai fazer, para evitar os nossos vícios, evitar coisas que nos degradem espiritualmente, coisas aquelas que as pessoas não veem que a gente está fazendo, mas que ficam gravadas tanto no nosso perispírito, quanto elas são vistas pela multidão, né, de espíritos que nos cercam. Então, gente, vamos procurar seguir pelo caminho do bem. Porque se a gente dissesse, vou deixar para outra encarnação, aquela pedrinha que eu deixei aqui no meu caminho hoje, eu vou ter que voltar pelo mesmo caminho e eu vou ter que resgatar aquela pedrinha. Então, se de repente em casa eu estou sendo uma pessoa que fico indicando, quero provocar uma briga, fico reclamando, né? Não sou uma pessoa de bem, porque em casa é onde a gente é o que a gente é de verdade, né? Então, lá em casa, se eu tô fazendo isso, eu tô colocando uma pedrinha e a gente, né, vai acabar tendo que resgatar ou aqui ou depois daqui. Então, a gente tem a liberdade de escolher seguir os caminhos de Jesus. Tá escrito tudo que a gente precisa fazer. A gente tem as leis de Deus na nossa consciência e a gente pode se perguntar, isso é certo ou isso é errado? E a resposta vai estar em nós também. E os anjos sempre nos ajudam quando a gente precisar. Então, para hoje era isso. Agradeço a atenção de todos, a paciência, a caridade. E agora eu vou convidar a todos para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Pai, Deus de amor, poderoso e bom, nós somos gratos pelas dores que nos permitem a elevação. Nós somos gratos, Pai, pelos anjos que o Senhor colocou ao nosso lado, que nos abraçam com as suas asas de amor e sussurram aos nossos ouvidos nos momentos mais tristes e mais desesperadores ou angustiantes das nossas vidas, quando estamos nos desertos de nós mesmos. E eles sussurram para que a gente prossiga em frente e que a gente possa ter a resiliência necessária para tudo aquilo que estamos passando nas nossas vidas, para que a gente saiba agradecer. Porque se nós podemos agradecer as coisas boas que o Senhor nos permite todos os dias, temos que agradecer também e receber os males como uma forma de fortalecimento espiritual. Senhor, ajuda-nos a percorrer os caminhos do bem, a preparar bem os nossos caminhos para que a hora que nós fecharmos os olhos neste plano, sejamos recebidos com festa no lado de lá. Senhor, abençoa a nossa saúde, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, amigos, parentes, colegas, os nossos trabalhos, a nossa casa. Enfim, Senhor, abençoa-nos para que sigamos sempre pelos caminhos do bem que conduzem ao teu coração. Obrigado, Senhor, e que assim seja.